Olá, camaradas! Estamos iniciando o segundo episódio da vida e da obra do Lenin. Esse episódio é o período onde ele iniciou sua militância revolucionária, quando ele escreveu os primeiros livros em defesa do marxismo, e também é o episódio onde ele conheceu a Nadia Konstantinovna Krupskaya, que vai ser a sua companheira de toda a vida. A primeira questão que eu queria tratar é a seguinte. Muitas vezes se apresenta o Lenin como um gênio que foi parido do nada. Quer dizer, ele já nasceu um gênio, certo? E isso não é verdade. O Lenin é um produto daquela época na Rússia e no mundo, certo? Particularmente, foi um período onde teve um rápido desenvolvimento do capitalismo no campo russo, né? Foi um período, como eu falei anteriormente, que começaram a surgir as grandes greves operárias, certo? O surgimento da classe operária industrial, do proletariado industrial, essa classe revolucionária que o Marx falou no Manifesto Comunista, né? E também foi o período em que o próprio marxismo estava penetrando na Rússia. As ideias de Marx, através do Capital, do Manifesto Comunista, estavam entrando na Rússia nesse período. Também foi o período em que se superou a esquerda anterior, a esquerda que tinha uma base camponesa, que acreditava que ia para o socialismo, tendo como a classe revolucionária o campesinato, certo? E também uma visão de socialismo que não se baseava nas transformações da base material, das fábricas e locais, senão que era um sonho de heróis solitários que lutavam pela liberdade, matando, digamos, as autoridades, os reis, decapitando ou matando os reis, etc. Quer dizer, uma visão idealista da história de transformações revolucionárias. Então, esse socialismo pequeno burguês, ele ficou para trás, certo? E entrou em cena a nova classe revolucionária, o proletariado da cidade. E junto com isso, os métodos da classe trabalhadora, da classe proletária, que é de greves, de grandes enfrentamentos de classe, suplantou aquele método do herói individual que carregava uma bomba para matar o rei, etc, etc. Então, esse momento, novo momento, essa nova etapa da luta de classes coincidiu com a participação de Lenin, com o ingresso do Lenin na luta revolucionária. Também tem um fato importante desse período, que é a transformação que estava tendo na Rússia, a superação da servidão não foi feita através de uma revolução, como foi feita na França, por exemplo, de 1789, com uma revolução democrático-burguesa. Aí na Rússia o que ocorreu foi a implantação dessa reforma de abolir a servidão a partir da autocracia, da ditadura policial autocrática, semi-feudal, que prevalecia na Rússia nesse período. Essa característica levou a que a própria burguesia russa ela já nascesse com um caráter contra-revolucionário, porque a burguesia russa se recusou a fazer a revolução democrático-burguesa da Rússia. E essa tarefa, essa revolução democrático-burguesa, teve que ser dirigida pelo proletariado, porque a burguesia russa se recusou a dirigir sua própria revolução. Então, essa situação da Rússia, essa situação da Europa, essa situação política desse momento, foi o que produziu o Lenin, a figura do Lenin, nesse início de sua, digamos, da sua militância, né, revolucionária. Então, o Lenin
com 18 anos, ele já leu e estudou minuciosamente o livro O Capital de Karl Marx. Ele, com 20 anos, ele traduziu o Manifesto Comunista para o russo, certo? E aí, entre 20 e 22 anos, quer dizer, entre 1890 e 1892, nesses 2 anos, ele priorizou o estudo na universidade para se formar advogado. Uma das características mais importantes do Lenin, já jovem, né, um militante revolucionário jovem, muito estudioso, ele já, entre 1893 até 1901, portanto, nesses 6, 7 anos, ele vai estudar profundamente a situação da Rússia, desde a situação do campesinato, a situação da burguesia, a situação da classe dominante, da nobreza que era o czar e a nobreza feudal do país. Ele estudou minuciosamente o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, certo? Ele estudou cada detalhe do país com os números de cada região, de cada estado, de cada classe social, a economia do país e os mínimos detalhes, certo? Esse estudo foi muito importante para dar a cara do Lenin, para ele se tornar o dirigente do marxismo revolucionário da Rússia. Ele, com apenas 24 anos, ele já tinha esse papel dirigente. Seus primeiros livros, né? Ele escreveu o primeiro livro com 23 anos, em 1893. Tá? O livro se chama Novas Mudanças Econômicas da Vida Camponesa. Você tem um resumo desse livro num PDF, no e-book que está na descrição desse vídeo. Esse livro dele, ele demonstrou a formação, digamos, a diferenciação no campesinato russo. E vocês vão entender que isso é muito importante. Porque o campo russo, ao invés de ter uma classe camponesa homogênea, ele começou a se dividir em 3 setores. Um setor de camponês pobre, que incorporava a maioria do campesinato, e um setor rico do campesinato que começou a comprar terras dos outros e fazer grandes latifúndios. Então surgiu, ao mesmo tempo, uma ampla maioria do campesinato pobre, que começou a ter que se assalariar para poder sobreviver, que não conseguia sobreviver com o trabalho na sua terra, certo? E do outro lado começou a surgir uma classe burguesa, poderosa, rural, muito rica, que começou a assalariar os camponeses pobres. Entre um e outro setor desse surgiu um camponês médio, que apenas sobrevivia. Quando tinha uma seca muito grande, ele caía no meio dos camponeses pobres. Então, essa diferenciação do campo é analisada nos mínimos detalhes, com dados de todo o país da Rússia, pelo jovem Lenin, certo? E desse livro também ele vai concluir que ocorria uma proletarização do camponês. O que é essa proletarização do camponês? O camponês foi obrigado a se assalariar para poder sobreviver. Essas 2 conclusões são muito importantes para todo o desenvolvimento político da Rússia, né? Não só do campo russo, como também de toda a vida política do campo russo, certo? Bom, o segundo livro que também ele escreveu em 1893 se chama Acerca da chamada questão dos mercados. O que é curioso ver que ele escreveu em 1893, certo? Mas só foi publicado esse livro 37 anos depois, quando já estava no poder. Esse livro ele escreveu, mandou para uma editora que era dos professores universitários da Rússia, da Universidade de Moscou. Esses professores leram o livro e disseram, isso aqui não vale nada, jogaram num canto, e aquele livro ficou depois nos arquivos da polícia secreta russa e só foi publicado, 37 anos depois, certo? Agora, esse livro, a importância dele é que o seguinte,
ele debate com os populistas que diziam o seguinte: o capitalismo não tem futuro na Rússia. Então, aqui o socialismo vai vir a partir do campo, que vai direto para o socialismo sem passar pelo capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo não tem futuro aqui na Rússia, segundo os populistas, porque ele dizia o seguinte, que tinha o empobrecimento do campesinato. Ao campesinato empobrecer, ele não tinha como consumir os produtos da indústria capitalista. Logo, o capitalismo não se desenvolveria. Certo? Por quê? Porque não tinha mercado interno. Ora, o Lenin vai provar, apoiado no Capital de Marx, de que é o contrário do que pensam os populistas, que uma das condições para a implantação do capitalismo é que tenha um empobrecimento de grande parte da população que é obrigada a se assalariar e que vai ganhar o mínimo possível, o salário mínimo possível nas condições daquele momento, certo? E que, inclusive, uma parte importante vai se tornar desempregada, porque justamente esse exército industrial de reserva é uma condição para estabelecer o salário num patamar baixo. Agora, isso não impede que esses assalariados consumam produtos da indústria. Eles vão consumir na medida em que podem, mas vão consumir. Mas o consumo mais importante que o Lenin provava nesse livro é o consumo feito pelos capitalistas. O consumo de máquinas, de matérias-primas, etc., que é o que movimenta a economia capitalista e que, portanto, permite o desenvolvimento do capitalismo e o enriquecimento de uma minoria e o empobrecimento da maioria. Então, veja, Lenin, com 23 anos, ele já vai discutir esses elementos teóricos, estratégicos, que vão determinar toda a vida política do país, né? Então, veja, isso era possível porque o Lenin ele estudava a fundo os escritos de Marx, certo? Mas também uma característica importante de Lenin, que era específica dele, que a gente tem que aprender, é que o seguinte, ele não estudava Marx e saía repetindo Marx como um papagaio, certo? O Lenin tinha uma característica que era aprender o método de Marx, conhecer, ter a visão marxista do mundo, mas ele tratava de adaptar às circunstâncias próprias da União da Rússia nesse período. Então, veja, isso é muito importante, por quê? Porque a maioria dos marxistas da época, o que eles faziam era repetir Marx, certo? Só que Lenin, ele era muito mais intuitivo desse ponto de vista e ele ajudou a desenvolver o próprio marxismo. Então, só para vocês terem uma ideia de por que isso era importante para esse período, é que é o seguinte, para os marxistas desse período, de 1893, o campesinato era uma força conservadora. Por quê? Porque na análise de Marx, o Marx analisa que o camponês da França, por exemplo, tinha um papel conservador a partir da Revolução de 1789, que teve a reforma agrária lá, garantiu terra para o camponês, e daí até os dias de hoje, o camponês é uma força conservadora na França. Essa visão do campesinato como classe, né, ela predominava entre os marxistas que não eram uma força revolucionária. Só que o Lenin, analisando que havia o empobrecimento do campo, a perda da terra e o início do assalariamento do campesinato, ele previu, ele analisou que esse campesinato podia jogar um papel revolucionário se ele estivesse aliado com o proletariado da cidade. Ao mesmo tempo, o Lenin estava analisando que estava surgindo o operário industrial no campo, o operário rural, certo? Que é o irmão gêmeo do operário da cidade. Então veja como essa especificidade da Rússia tem importância futura e que o Lenin analisava. Então ele não repetia como um papagaio. Outra questão também que o Lenin analisou é que o papel da burguesia. Porque se a burguesia tinha cumprido um papel revolucionário na França, decapitado muitos reis,
Aí, na Rússia, a burguesia não cumpriu um papel revolucionário. Ela já nasceu buscando uma composição com o czar, com a nobreza feudal. Ela já tinha muito medo do camponês, da revolta camponesa, ele tinha já medo das greves operárias. Então, essa burguesia, ela tinha um programa que era de buscar um acordo para reformar o país, para ir ao capitalismo, mas sem grandes comoções revolucionárias, certo? Por quê? Porque ela já temia que a revolução cortasse sua própria cabeça, a cabeça da própria burguesia. Então, veja, então o Lenin, ele já analisou que essa burguesia não era uma aliada da revolução democrática que estava se realizando na Rússia nesse período. E que, na verdade, a aliança de classe para essa revolução era a aliança do proletariado da cidade dirigindo o campesinato, que podia sim cumprir um papel revolucionário. E essa aliança era que ia garantir a vitória da revolução democrático-burguesa na Rússia, que estava para ocorrer, certo? E, inclusive, depois, posteriormente, nós vamos ver todo o desenvolvimento de como Lenin trabalhou a passagem de uma revolução democrática para a revolução socialista. Então, veja, esses dois exemplos mostram que o Lenin não repetia como um papagaio o marxismo, senão que ele apreendeu o marxismo como método, né, como a ciência da transformação social, uma ciência social, e aplicou as especificidades da Rússia nesse momento. E isso vai ter muita importância e foi o elemento decisivo que transformou o Lenin num dirigente do marxismo russo de então, certo? Bom, com 24 anos, o Lenin, em 1894, o Lenin vai escrever um livro que é um livro muito importante que chama Quem são os amigos do povo e como lutam contra os social-democratas? Nós também temos esse livro aí no e-book, resumido no e-book, que vocês podem acessar, certo? Esse livro foi o que converteu o Lenin em dirigente dos marxistas russos, tá? Ele foi um livro escrito para fazer a polêmica com a outra organização de esquerda, que eram os populistas, tá certo? Então, o Lenin, a primeira definição que ele diz ali é o seguinte: a Rússia já é um país capitalista, certo? Não é mais um país feudal, ainda que esse capitalismo ele tenha ainda reminiscências feudais. Por exemplo, ele tinha uma situação que boa parte do trabalho do campesinato era feita em terras de nobres, por exemplo, para resgatar sua própria terra. Então, pagar com trabalho sem ser salário é uma reminiscência do sistema feudal. Por exemplo, na Rússia também, uma pessoa não podia se deslocar de uma região para outra. Necessitava de um passaporte, como hoje se necessita de um passaporte para ir para os Estados Unidos, por exemplo. E isso ocorria, né? E isso é uma característica do sistema feudal, certo? Porém, Lenin não se enganava quando dizia que na Rússia já havia o sistema capitalista implantado no país, certo? E o campo russo também já tinha uma estrutura capitalista. Tanto que já estava surgindo o proletariado, os assalariados, o semi-proletariado, e a burguesia acomodada, a burguesia rica, rural, né, camponesa, certo? Essa burguesia também começou a abrir fábricas rurais ao lado das suas propriedades, certo? Então, essa classe burguesa já estava se formando em todo o país. Nas capitais ou em grandes centros industriais também já tinha grandes fábricas com 30 mil operários, etc. e tal. Então, veja, a dinâmica do país já tinha uma implantação do capitalismo, já funcionando o mercado capitalista, ainda que não em sua plenitude, certo? Bom, os populistas, que era a maior corrente de esquerda desse período, pois os marxistas eram um punhado de intelectuais, de pouca gente, né? Os populistas se negavam a ver essa diferenciação de classe no campo, né? E eles idealizavam o camponês como um camponês
comunista, um camponês que ia para o viver, ia para o socialismo, para o comunismo, a partir da comuna rural, certo? Então, eles se negavam a ver simplesmente essas características que estavam surgindo. Ao se negar a ver o surgimento de uma burguesia rural, na verdade, os populistas ficaram prisioneiros dessa burguesia rural, dos kulaks. Por quê? Porque ele não estava entendendo o que estava ocorrendo no campo russo, né? Então, veja, o Lenin, a partir desse estudo, vai concluir de que a classe dirigente para o socialismo não era o campesinato, como pensavam os populistas, senão que o marxismo afirmava que a classe revolucionária era o proletariado urbano, né? E depois o Lenin vai dizer que é esse proletariado urbano, certo? O proletariado industrial, unido com o campesinato, com o semi-proletariado, com o campesinato pobre, que era a união de classes para fazer a transformação revolucionária no país. Então, veja, a tática dos populistas eram bombas para matar o czar, os ministros, e a tática dos marxistas era a luta de massas, as greves, os levantes, a ação de uma classe social para a transformação, né? Então era a união do proletariado com o camponês para fazer esse processo revolucionário. Então o Lenin chega a conclusões importantes nesse livro, certo? Que serviu para ele durante toda a vida militante dele. Que conclusões foram essas? A primeira, o Lenin viu a necessidade da aliança operária e camponesa revolucionária, com essa aliança contra a nobreza e contra a burguesia. Essa é a primeira conclusão que ele tem nesse livro, certo? A segunda conclusão super importante é que o Lenin diz o seguinte, que as lutas democráticas, as lutas da revolução democrático-burguesa, elas têm que ser assumidas pela classe trabalhadora, pelo proletariado, mas apenas como um meio para ir em caminho das reivindicações socialistas, da luta do proletariado. Então, as lutas democráticas eram um passo, uma ponte em direção às lutas pelo socialismo. A terceira conclusão importante que o Lenin chegou nesse livro é que ele viu a necessidade para a formação do partido e para o desenvolvimento da classe trabalhadora, ele via a necessidade de unir 3 elementos estratégicos que dava vida à classe trabalhadora e ao Partido Revolucionário. O primeiro era que o centro desse partido tinha que se basear na classe operária e industrial, sem desprezar os outros setores. A segunda questão era de que esse partido e a classe trabalhadora tinha que se apoiar na teoria marxista, quer dizer, que os melhores filhos e filhas da classe trabalhadora e os militantes do partido tinham que se apoiar no marxismo, na teoria marxista, nessa ciência social da transformação. E o terceiro elemento que o Lenin considerava importante como digamos, uma base fundamental do partido e da classe era o internacionalismo proletário. Ou seja, que os operários da Rússia faziam parte indissolúvel do exército internacional da classe trabalhadora mundial. Certo? Então, veja, são 3 elementos super importantes que vão nortear a ação do Partido Revolucionário durante toda a vida do Lenin. Também tem uma conclusão fundamental nesse livro, que é que o proletariado, ou seja, todos os assalariados, é a principal força motriz da Revolução Proletária. Certo? Então é muito importante isso, e essas conclusões estão neste livro, que Lenin escreveu com apenas 24 anos, certo? Bom, também nesse livro, o Lenin extraiu a conclusão de qual é a principal ação do Partido Revolucionário. Porque muitas vezes a pessoa pensa que é uma greve, uma insurreição, a atuação, isso tudo é importante. Mas o Lenin dizia que a principal ação do Partido Revolucionário
e nós vamos ver no decorrer de toda a vida do Lenin, isso aqui, ele diz o seguinte, que a principal ação do partido é contribuir para o desenvolvimento da consciência de classe do proletariado, certo? Então, veja, como se pode ver nesse livro, já está desenhado as posições políticas e estratégicas de Lenin, certo? A partir do estudo dessa sociedade russa, tá certo? Bom, para finalizar esse episódio, aqui o Lenin, com 24 anos, ele conheceu a Nadia Konstantinovna Krupskaya, que ele vai se casar com ela dentro de 5 anos, no exílio siberiano, e a Krupskaya foi a companheira de toda a vida do Lenin, tá certo? Ela era uma professora, certo? E já era atuante no partido, no movimento marxista, nesse período, e ela dava aulas para operários, para a alfabetização de operários, certo? Então isso é muito interessante porque foi uma forma... A Krupskaya atraiu muitos operários, dirigentes operários das greves, a partir dessa alfabetização de adultos, de operários adultos, né? Que isso era uma tática do partido, da organização, para atrair operários, para penetrar no movimento operário russo nesse período. Bom, nesse período, com 25 anos, o Lenin sai pela primeira vez da Rússia e vai para o estrangeiro, porque ele vai contatar com uma organização marxista que os principais dirigentes viviam no estrangeiro. E principalmente o Plekhanov, que era o principal dirigente dessa organização, certo? Que vivia no estrangeiro, junto com Vera Zazulys, que era uma revolucionária russa muito importante, e outros camaradas. Ele conheceu esses dirigentes, fechou, digamos, um acordo de pensamento com essa organização, e aí ele retorna para a Rússia, né, já com um dos dirigentes dessa organização, e ele vai fundar uma organização aí em São Petersburgo, que é o principal centro político da Rússia nesse período, e ele vai fazer esse movimento de ir penetrar no movimento operário, de casar, fazer a fusão entre a teoria marxista, certo? E as lutas do movimento operário, as grandes greves que estavam se dando nesse período. O Lenin foi o artífice desse casamento e foi o dirigente desse casamento. Aí já vem a importância do Lenin desde esse período. Enquanto ele estava preparando a edição de um jornal dessa organização, né? Ele já tinha escrito os principais materiais, as matérias desse jornal, aí ele foi preso, ele vai ficar 1 ano preso numa cadeia aí, e depois vai ficar mais 3 anos no desterro, no exílio siberiano. Se você está gostando, continue conosco para o episódio 3.